o pregador começa o texto se apresentando. Então, o texto diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O termo pregador é um termo que significa aquele que convoca para uma reunião, aquele que tem uma mensagem para comunicar a outras pessoas. Era um termo utilizado geralmente por alguém que trabalhava em determinado órgão ou exercia um determinado ofício e que precisava comunicar algumas verdades para algumas pessoas. Então, essa pessoa, esse pregador que está comunicando ou desejando comunicar uma mensagem, se apresenta como Davi, rei de Jerusalém. Portanto, Eclesiastes foi escrito por Salomão. Verso de número 2, ele apresenta o tema que será desenvolvido ao longo do nosso texto de hoje e também um dos temas centrais de todo o livro. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O termo vaidade significa vapor, significa neblina, significa algo passageiro. A ideia, a imagem desse termo é de algo que pode ser visto, algo aparentemente palpável, aparentemente seguro, mas que tem duração momentânea, que se dissipa facilmente, assim como uma neblina. Diante dessa realidade, o autor classifica a vida como uma vaidade, como algo inconsistente. Aqui nós precisamos atentar para a perspectiva em que ele está desenvolvendo esse sentido. E o versículo 3 é o versículo-chave para isso. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Quando ele classifica toda a vida como vaidade, o que ele tem em mente é a expressão debaixo do sol. Essa expressão ela é utilizada em vários lugares no livro e ela significa basicamente uma vida desenvolvida à parte de Deus, separadamente de Deus. Esse aqui é o quadro, é o relato vívido dos ouvintes do livro de Eclesiastes. Pessoas estão sendo movidas pelo materialismo, tentando construir um futuro sólido, tentando construir um presente também sólido, tentando encontrar sentido na própria vida por meio do ganhar, por meio do lucrar, por meio do vender. E aí o pregador diz que esse estilo de vida é chamada de vaidade, ou seja, é um estilo de vida inconsistente, um estilo de vida passageiro. Precisamos já refletir, já desde o início, em uma verdade que o livro nos ensina. É que sem Cristo, a vida humana é tão passageira e frágil quanto a neblina. O nosso Senhor já nos orientou em João, capítulo 6, verso de número 27, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João, capítulo 6, versículo de número 27. O que o autor deseja advertir à sua comunidade é que, de fato, o materialismo, o desejo de construir um presente, um futuro, com base nas nossas próprias obras, não traz nada consistente, não traz nada que acrescente algo para além desta vida. E tudo o que o materialismo possa alcançar, construir, será sempre algo frágil, algo passageiro. O texto continua e a partir do versículo 4 ao versículo 8, ele passa a desenvolver a seguinte verdade: tudo muda, mas a realidade permanece a mesma. Verso de número 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Duas palavras aqui, ou duas expressões que precisamos ter em mente para entender o que ele vai desenvolver até o versículo de número 8. A palavra vai e vem e a expressão permanece para sempre. O que ele vai desenvolver a partir desse momento são ações que são desenvolvidas por várias áreas e que constantemente se repetem, porém o resultado dessas ações é temporário, ou seja, não há um ganho permanente. Então ele começa falando sobre as gerações.
Geração vai e vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, pessoas nascem, morrem, mas a terra continua a mesma. Em seguida ele passa para o sol, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasce de novo. Observe que aqui os ciclos continuam. O sol nasce, o sol se põe, porém não há nenhuma mudança consistente, não há nenhum ganho. Em seguida ele passa para o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se numa carreira e retorna aos seus ciclos. Ele passa a enfatizar a rapidez dos movimentos do vento, que se repetem ao longo de todo o dia. Porém, ele retorna ao ponto inicial. A ênfase, novamente, ele não acrescenta nenhum ganho. Verso de número 7, agora ele passa para os rios. Os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Há uma ênfase aqui na atividade dos rios que estão agindo, desembocando nos mares, porém eles não se enchem. Novamente a repetição da ênfase, que não há nenhum ganho. Verso número 8, ele traz então um resumo de tudo isso que ele está trabalhando do verso 4 ao verso número 7. Todas as coisas são canseiras. Todas as coisas quais? Essas que ele acabou de mencionar. As atividades constantes da natureza, por mais poderosas, por mais repetitivas que sejam, elas são classificadas aqui como enfado, como canseiras. Por quê? Porque ninguém pode as exprimir, ou seja, ninguém pode explicar, ninguém pode entender, ninguém pode mudar, ninguém pode acrescentar. Verso de número 8, parte B, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ou seja, são canseiras por quê? Porque a semelhança dos olhos, que desde o primeiro momento de vida, eles não se fartam de ver, por isso ninguém que tem a visão deseja viver com os olhos vendados, e os ouvidos também não se fartam de ouvir. Apesar de que a criança começa a ouvir desde o primeiro momento de vida, ou muito antes disso, já no ventre materno, mas ainda assim sempre é um desejo constante de ouvir, e esse desejo nunca é saciado. Qual é o objetivo do autor nesse primeiro momento? Ele quer que a sua comunidade reflita na seguinte verdade, de que o mundo e seu ciclo repetitivo não podem satisfazer a existência humana. Pense comigo, essa é a lógica que o autor desenvolve. A natureza exerce um ciclo com maior vigor, com maior eficácia, com maior força. E esse mesmo ciclo também, de alguma forma, ele é executado pela humanidade. Nós também, desde o primeiro momento de vida, desde o primeiro momento do nosso dia até o último momento, nós estamos em constante trabalho, constante ação. E qual tem sido o foco? Qual tem sido o objetivo? Construir algo, alcançar algo, ter algum ganho, ter algo que possamos de fato depositar a nossa vida e dizer: agora eu construí algo seguro. O que o texto nos adverte é que se estivermos tentando construir as nossas vidas com base em uma visão materialista, ou seja, assim mesmo se congregando, fazendo parte de uma determinada igreja, mas o nosso coração deposita a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso bem-estar naquilo que nós conseguimos produzir, o resultado de tudo isso será a semelhança de uma neblina. Porque por mais eficiente que seja o nosso trabalho, o resultado de tudo isso será sempre algo frágil, algo passageiro. A mensagem de Eclesiastes, nesse primeiro momento, é de que, de fato, toda e qualquer tentativa do homem de buscar construir a sua vida a parte de Cristo será sempre uma tentativa fracassada.